Durante meses, Leonardo acreditava que nada mais o surpreenderia. Empresário de sucesso, viúvo há pouco mais de 2 anos, ele mantinha a vida no piloto automático. O trabalho era seu refúgio e o filho, seu único motivo para continuar. Por isso, quando decidiu contratar uma nova babá, esperava apenas alguém responsável, pontual e discreta. Mas o que ele encontrou foi algo bem diferente. Desde o primeiro dia, havia algo naquela jovem mulher, no jeito como olhava, como falava com a criança, como tratava o silêncio com respeito. Leonardo não sabia, mas estava prestes a descobrir que, às vezes, os maiores recomeços chegam disfarçados de rotina. E o que essa babá faria nos meses seguintes mudaria tudo. A mansão ficava no alto de uma colina, cercada por vinhedos e silêncio. Era imponente, moderna, mas também fria, como se o tempo tivesse parado ali desde que a dor se instalara. Depois da morte precoce da esposa, Leonardo Bennett se refugiou no trabalho, nos números, nas reuniões intermináveis que preenchiam os vazios, mas não os curavam. O filho, Thomas, de apenas 4 anos, era um menino calado, inteligente, mas contido. Os sorrisos se tornaram raros desde a ausência da mãe. Babás vinham e iam, nenhuma durava mais de algumas semanas, nenhuma parecia enxergar além das obrigações básicas, até que ela apareceu. Amélia chegou em uma manhã cinzenta, trazendo consigo uma pasta simples, uma roupa discreta e um olhar calmo. Havia algo de firme, quase antigo nela, como se não fosse dali, mas de algum outro tempo onde as pessoas ainda se importavam de verdade. "Bom dia, Sr. Oliveira", disse, ao ser recebida pelo mordomo. Leonardo a observou da escada de longe sem se apresentar. Estava acostumado a testar as pessoas em silêncio. Na entrevista, respondeu com segurança, mas sem arrogância. Tinha experiência com crianças, havia estudado fora e morava há pouco tempo na cidade. Quando o mordomo lhe perguntou se estava preparada para trabalhar com uma criança em luto e um pai ausente, ela apenas assentiu. "Não estou aqui para substituir ninguém, só quero ajudar." Foi contratada naquela mesma tarde. Nos primeiros dias, mal houve contato entre Amélia e Leonardo. Ele saía cedo, voltava tarde, raramente descia para jantar. Mas aos poucos, mudanças sutis começaram a acontecer. A risada de Thomas, antes esquecida, ecoou num fim de tarde. O barulho de livros sendo lidos em voz alta preencheu os corredores. Um desenho deixado no chão da sala trazia palavras escritas em línguas diferentes. Mas Leonardo ainda não sabia, ainda não. Imaginava o que silenciosamente estava sendo construído bem ali, sob o seu teto. Leonardo não era do tipo que observava detalhes, ou pelo menos não era mais. Antes, notava tudo: os livros favoritos da esposa, os desenhos que Thomas fazia, até as flores que murchavam no jardim. Mas a dor havia lhe roubado essa sensibilidade, deixando apenas o essencial para sobreviver. Por isso, quando percebeu a lanterna mágica ligada embaixo da porta do quarto de Thomas, numa noite comum de terça-feira, algo nele despertou. A curiosidade, ou talvez o espanto de ouvir, pela primeira vez em meses, a voz do filho contando uma história cheio de entusiasmo. Encostou-se à parede, ouvindo. A história era sobre um cavaleiro e um dragão com um enredo que mudava de idioma sem aviso. Começava em português, depois vinha uma frase em francês e logo em seguida outra em espanhol. Como um jogo. Leonardo franziu a testa. Talvez um vídeo, pensou, ou um brinquedo novo. Mas não era. Na manhã seguinte, ao passar pela biblioteca da casa, parou sem querer ao ouvir um trecho de música vindo de dentro. Era uma canção francesa, daquelas antigas, e a voz que cantava era suave. Era a Amélia. Ela estava sentada no tapete com Thomas ao lado, ambos recortando figuras de revistas e colando em folhas coloridas. Riam, falavam baixo, trocavam palavras em diferentes línguas, tudo parecia natural, quase íntimo,
como se aquilo sempre tivesse sido assim. Quando Amélia notou a presença dele, apenas sorriu, sem se levantar. Bom dia, Sr. Bennet. Leonardo, desconcertado, apenas acenou com a cabeça. Observou por mais alguns segundos, depois se afastou em silêncio. Aquilo o confundia e, ao mesmo tempo, o fazia lembrar de como a casa era antes do silêncio. Naquela noite, enquanto jantava sozinho, encontrou sobre a mesa um bilhete. Letra delicada escrita à mão. Thomas jantou bem. Brincamos um pouco e ele dormiu tranquilo. Até amanhã. Ah, simples, sem floreios, mas havia cuidado ali. Leonardo encarou o bilhete por longos minutos. Depois, guardou-o na gaveta da mesa, de jantar. Sem saber ao certo porquê, ele ainda não entendia, mas estava começando a sentir. A casa de Leonardo Bennet sempre funcionara como um relógio. Horários definidos, vozes baixas, passos contidos. Desde a perda da esposa, o lar havia se tornado um lugar funcional. Bonito por fora, estéril por dentro. Mas desde que Amélia chegara, algo sutil começara a mudar. Não era só Thomas que parecia diferente. Era o ar. O cheiro do pão aquecido pela manhã, os sons de pequenas músicas infantis, o riso abafado vindo do jardim. Leonardo não falava nada, mas percebia. Eram mudanças tão delicadas que, se não estivesse prestando atenção, poderiam passar despercebidas. Numa manhã qualquer, enquanto tomava café, reparou que Thomas agora sempre descia para o café da manhã já vestido e com os sapatos certos. Antes ele se arrastava sonolento, sem vontade de nada. Bom dia, papai, disse o menino naquela terça, com um leve sotaque em francês. Depois riu, percebendo a surpresa nos olhos do pai. Amélia me ensinou. Leonardo respondeu com um simples bom dia, mas a cena ficou gravada em sua mente o resto do dia. Naquela mesma tarde, ao voltar mais cedo de uma reunião, passou pelo corredor e ouviu Thomas contando uma história em voz alta. Um livro infantil, sozinho, com entonação, com ritmo, como se estivesse apresentando algo. Leonardo parou e ouviu sem ser notado. Quando finalmente entrou no quarto, Thomas parou e o olhou, orgulhoso. Estou ensaiando para o teatro de Amélia, explicou. Ela faz um teatro só para mim, com vozes, até com sotaques. Posso te mostrar depois? Leonardo não soube o que dizer, apenas assentiu. Mais tarde, Amélia deixou outro bilhete simples ao lado do prato do jantar. Hoje. Thomas me disse que gostaria de fazer você sorrir. Achei que o senhor gostaria de saber. A Leonardo passou os dedos sobre o papel e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu sem perceber. Não perguntou como Amélia fazia aquilo, mas estava cada vez mais claro. Aquela mulher não era apenas uma babá. Ela era como uma chama pequena reacendendo a vida onde antes só havia cinzas. Leonardo não costumava chegar em casa antes do pôr do sol. Mas naquele dia, um compromisso cancelado o deixou livre mais cedo. Ao entrar, o som de risadas vindas do jardim o fez parar. Não era apenas a voz de Thomas, era também a dela. Silencioso, atravessou a casa, abriu a porta lateral e observou pela vidraça sem ser visto. Thomas corria pelo gramado com uma capa improvisada feita de lençol azul, gritando palavras em francês. Amélia, sentada na grama com um caderno no colo, aplaudia e incentivava, misturando frases em francês e italiano com naturalidade. O menino parou, ofegante, e apontou para o céu. Papá, mira, aquela núvola sembra um drago. Leonardo franziu a testa. Ele havia usado 3 línguas numa frase só. Amélia se deitou na grama, ao lado do menino, e disse algo suave que Leonardo não pôde ouvir. Mas o efeito foi imediato. Thomas fechou os olhos, sereno, como se o mundo estivesse exatamente como deveria ser. Leonardo encostou-se à porta. Pela primeira vez, não com tensão ou rigidez. Ficou ali,
parado, observando. E foi nesse instante, entre o sol poente e o silêncio cúmplice de uma cena que não lhe pertencia, que sentiu algo estranho, uma pontada de saudade do que nunca teve. Um lar com leveza, um filho rindo à vontade, uma mulher com alma generosa naquele espaço. Naquela noite, ao se sentar à mesa para o jantar, encontrou o prato decorado com raminhos de alecrim e um toque de limão siciliano. Nada grandioso, mas feito com intenção. O bilhete, como sempre, estava ali. Hoje Thomas me perguntou se amor pode ser ensinado. Respondi que sim, com gestos simples e verdadeiros. Ele então me ofereceu uma flor. Está no vaso da cozinha. O fim da tarde caiu sobre a propriedade como um manto dourado. Tomás corria pelo jardim, com os cabelos ao vento, rindo alto, enquanto Amélia observava sentada no banco de pedra, com os olhos cheios de ternura. Ao fundo, escondido discretamente, entre as colunas da varanda, Leonardo observava. Havia dias em que ele inventava desculpas para trabalhar em casa, apenas para vê-los juntos. Naquela tarde, no entanto, havia algo diferente. Amélia lia uma história em francês para Tomás, com entonação perfeita e pausas ensaiadas, como se estivesse apresentando uma peça. O menino, atento, acompanhava tudo. Embora ainda não soubesse ler, memorizava frases e associava palavras, eis imagens com uma facilidade surpreendente. Quando a história terminou, Tomás virou-se para a babá com os olhos brilhando. Maintenant, en Italien, Amélia riu, fingindo cansaço. Só se você prometer que depois vamos praticar espanhol, Leonardo. Franziu a testa, quase sem acreditar no que acabara de ouvir. Aquilo era mais do que dedicação, era arte. Sabia que Amélia era cuidadosa e gentil, mas ensinar seu filho a se comunicar em 3 línguas. Nem mesmo os colégios mais caros haviam conseguido tal avanço. Naquela noite, ele a chamou para conversar no escritório. Sente-se, Amélia, disse, em um tom neutro, tentando disfarçar o quanto estava impressionado. Ela obedeceu, um pouco apreensiva. Desde quando Thomas aprende outras línguas com você? Amélia hesitou, depois respondeu com sinceridade. Começamos aos poucos. Uma música em francês, um jogo em espanhol, uma brincadeira com palavras em italiano. Ele gostava, então continuei. Nunca forcei. Leonardo permaneceu em silêncio por longos segundos. Então soltou um suspiro baixo, quase imperceptível. Eu não esperava por isso. Nem imaginei que ele tivesse essa capacidade. Mas talvez o mérito não seja só dele. Amélia manteve os olhos no chão, desconcertada. Não foi por ambição, senhor. Eu só queria que ele se sentisse seguro, confiante. Leonardo se levantou e foi até a janela. O céu estava escuro e as luzes do jardim tremeluziam ao longe. Meu filho passou por uma perda que nem eu sei como curar, disse com a voz rouca. E ainda assim, ele ri com você, ele aprende com você, ele vive com você. O silêncio entre eles foi interrompido apenas por um sussurro dele. Obrigado, Amélia mordeu os lábios emocionada. Não respondeu com palavras, apenas um olhar que dizia tudo. O inverno se anunciava com suas manhãs frias e o aroma de pão assando vindo da cozinha. Naquela semana, Leonardo parecia mais presente do que nunca. A cada café da manhã, a cada passo pela casa, ele buscava mais motivos para estar por perto. Não apenas pelo filho, mas por ela. Tomás, agora com 4 anos e meio, alternava frases em francês, espanhol e italiano com naturalidade, ainda que não lesse. Amava repetir sons, cantar músicas, inventar pequenas peças. Amélia havia acendido nele uma luz que ninguém mais conseguira. Certa noite, o Leonardo apareceu na cozinha depois de colocar o filho para dormir. Amélia estava finalizando a louça, com um avental ainda úmido e um coque improvisado no alto da cabeça. Quando o viu, sorriu de leve. Mais alguma coisa, senhor? Ele negou com um aceno e se aproximou, hesitante. Na verdade, sim. Tenho
pensado em você. Amélia desviou o olhar surpresa. Ele continuou. Tenho pensado em como alguém como você, tão jovem, tão discreta, fala 3 idiomas, conhece autores italianos, lendas espanholas e canções francesas de ninar. Quem é você, Amélia? Ela suspirou. Sabia que cedo ou tarde aquele momento chegaria. Eu cresci viajando, Sr. Bennet. Meu pai era diplomata. Morei em Genebra, em Madrid, em Florença, mas tudo desmoronou quando ele morreu. Minha mãe voltou ao Brasil comigo. Vendemos tudo e eu fui obrigada a recomeçar, sozinha. Houve um longo silêncio. Então ela completou. Escolhi cuidar de crianças porque achei que fosse mais fácil do que lidar com adultos. E no fundo, talvez fosse meu jeito de cuidar da criança que eu deixei de ser. Leonardo não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela como se a enxergasse pela primeira vez por inteiro. Você não é uma babá comum, Amélia. E não digo isso por causa dos idiomas. Ela deu um sorriso tímido. Eu só queria devolver ao Thomas o que o mundo tirou de mim. A sensação de estar seguro. Ele se aproximou mais um passo e outro, até que suas mãos se tocaram sem aviso. Você devolveu a ele mais do que segurança, devolveu alegria e a mim devolveu a esperança. As palavras ficaram no ar, suspensas. E ali, no meio da cozinha, sem nenhuma cerimônia, Leonardo a beijou com a intensidade de quem esperou demais para se permitir sentir. Meses depois, Amélia já não era apenas a babá. Era presença constante nos jantares, nas manhãs de domingo, nos abraços de Tomás, que agora a chamava de minha melhor amiga do mundo. E numa tarde qualquer, no jardim onde tudo começou, Tomás correu até ela com um livro nas mãos e gritou, misturando idiomas. Mama, olha, ela congelou. Leonardo também, mas nenhum dos dois corrigiu a palavra. Afinal, naquele momento, o que ele disse foi exatamente o que sentia. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais narrativas emocionantes como esta. Compartilhe com alguém que acredita que os verdadeiros recomeços podem começar onde menos se espera. E se você gostaria de ver como essa história continua, conte pra gente nos comentários.